Então, agora que você já sabe como o nosso curso vai se comportar ao longo do tempo, chegou a hora da gente ir direto ao assunto. E para entender o verdadeiro conceito por trás de uma plataforma Arduino, a gente precisa primeiro entender o que é um computador. Porque a maioria das pessoas, quando pensam em um computador, é essa imagem que vem na cabeça. Mas, por exemplo, o seu celular seria um computador? E um tablet? Um videogame, talvez? A questão é que existe uma diferença fundamental entre o circuito que possui um computador e um circuito que não possui um computador. E é sobre essa diferença que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Meu nome é Renan Borges Martins e eu vou te ensinar a aprender. Vamos pro vídeo. Então, para a gente entender o que é um computador, a gente tem que voltar lá no ano de 1953, onde o mais próximo que a gente tinha dos computadores eram as máquinas de calcular, que eram bem parecidas com as calculadoras de hoje em dia, conseguiam somar, subtrair, dividir, multiplicar. Porém, o grande problema dessas calculadoras e daquelas máquinas de calcular é que quando a gente chega num exemplo como a fórmula de Pitágoras, a gente tem que executar cálculo por cálculo até chegar no resultado final. E isso acaba sendo um pouco trabalhoso e repetitivo. E basicamente, a ideia de um computador nasce daí. Ou seja, imagine uma calculadora, só que antes de você passar os números para ela, você passa o que ela deverá fazer com eles. Então, para o exemplo de Pitágoras, antes da gente passar os valores para a calculadora, a gente pegaria ela e falaria assim, ó: você vai multiplicar o primeiro valor por ele mesmo e vai somar com a multiplicação do segundo valor com ele mesmo, e a raiz dessa soma você vai retornar na tela para mim. E dessa forma, todas as vezes que a gente digitasse dois valores para essa calculadora, ela retornaria um terceiro valor de acordo com a fórmula de Pitágoras. E é lógico que nosso exemplo é bem representativo, pois pela primeira vez na história, um circuito era capaz de ter um espaço conhecido como memória, onde a gente poderia armazenar comandos de como ele deveria se comportar. E basicamente é essa a diferença fundamental entre um circuito que possui um computador e um circuito que não possui um computador. E por exemplo, o primeiro computador da história nasceu exatamente no ano de 1953 e ele foi criado para calcular rotas de mísseis balísticos pós Segunda Guerra Mundial. Ou seja, era uma tarefa trabalhosa que exigia cálculos muito complicados e que um ser humano estava passível de erro. Então uma máquina foi criada e dessa forma os operadores passavam os números para ela e ela retornava o valor, processando aqueles números de uma maneira muito, mas muito rápida para aquela época. Então, o seu celular, o seu computador, o seu tablet, o seu videogame são todas espécies de computador que têm memórias de tamanhos diferentes, têm comandos completamente diferentes, mas que têm o mesmo padrão. Todos esses circuitos possuem um espacinho chamado memória, onde um dia alguém foi lá e disse para aquele circuito como ele deve se comportar. E o mais interessante disso tudo é que hoje a gente possui computadores onde a gente nem possa imaginar. E o exemplo mais belo de todos, na minha opinião, é o exemplo do poste urbano. E bom, a maioria dos postes de iluminação pública tem um funcionamento bem simples, que consiste em um sensor de luminosidade que vai estar conectado a uma espécie de computador chamada microcontrolador, que por sua vez vai estar conectado no interruptor para a gente acender ou apagar a nossa lâmpada. E dessa forma, alguém chega para aquele microcontrolador e diz algo parecido com: você vai receber o valor de luminosidade do sensor e se essa luminosidade estiver alta, você vai apagar a luz. Se essa luminosidade estiver baixa, você vai acender a luz. E é por isso que se algum dia, por um acaso, você resolver apontar um laser para o sensor de luminosidade de um poste, a luz vai se apagar, porque aquele sensor vai estar captando uma luminosidade
porque aquele sensor vai estar captando uma luminosidade alta e vai estar mandando esse valor para o microcontrolador. E o mais legal é que a gente poderia pegar esse mesmo projeto e substituir o sensor de luminosidade por um sensor de temperatura, por exemplo. E no lugar da lâmpada, a gente conectar um ventilador juntamente com aquele interruptor. E dessa forma, a gente poderia somente alterar os comandos do microcontrolador e ter um sistema que liga o ventilador de acordo com a temperatura do ambiente. Ou seja, é uma finalidade totalmente diferente que é atingida pelo mesmo microcontrolador. Quer outro exemplo rapidinho? A gente poderia pegar esse mesmo projeto e substituir o sensor de temperatura por um sensor de umidade de solo. E ao invés da gente ter um interruptor com ventilador, a gente poderia ter uma bombinha de água do outro lado. E com isso a gente teria um sistema que iria aguar e irrigar a nossa plantação de acordo. E com isso, só alterando as linhas de código no microcontrolador, a gente poderia ter um sistema que aguasse a nossa lavoura ou a nossa horta de acordo com a umidade do solo, já que os sistemas de irrigação que a gente tem hoje em dia funcionam na sua maior parte com um timer estático, ou seja, todo dia, a tal hora, aquela plantação é aguada. E sistemas como esse acabam desperdiçando água em dias chuvosos, uma deficiência que o nosso sistema não teria. E tudo isso fica ainda mais interessante quando a gente se dá conta da quantidade e da variedade de componentes eletrônicos que a gente tem disponíveis hoje em dia. Ou seja, a quantidade de combinações que a gente pode fazer entre componentes para resolver uma finalidade do mundo físico real é imensa, para não dizer infinita. Porém, existem duas grandes dificuldades que atrapalham essa modificação daquele circuito, daquele projeto do poste, por exemplo. A primeira é na modificação do circuito, na implementação do circuito. O que acontece? Para alguém poder fazer essas modificações que a gente citou, essa pessoa teria que ter conhecimento um pouco avançado em eletrônica, teria que saber soldar componentes eletrônicos, e isso acaba sendo destinado somente a entusiastas e pessoas que fizeram algum curso ou alguma faculdade relacionado em eletrônica. E a segunda grande dificuldade é a dificuldade na programação, ou seja, a dificuldade na maneira como a gente vai se comunicar e dar os comandos para aquele computadorzinho, para aquele microcontrolador. Porque, mais uma vez, somente os entusiastas e pessoas que vivem disso conseguem se comunicar de uma maneira fácil e fazer aquelas modificações que a gente citou, já que a linguagem que a gente utiliza para conversar e dar comandos para aquele microcontrolador é uma linguagem extremamente complicada, que envolve técnicas avançadas de programação. E é exatamente aqui que a gente chega no Arduino. Porque em 2005 o Arduino chegou para o mundo chutando essas dificuldades para longe e permitindo que qualquer pessoa em qualquer idade consiga fazer essas modificações e gerar projetos que vão além da nossa compreensão. E na próxima aula a gente vai descobrir como que o Arduino jogou essas dificuldades para bem longe, e também que o Arduino pode ser chamado de uma plataforma de prototipagem, pode ser chamado de uma plataforma microcontroladora, pode ser chamado até de areia prensada. Mas no fundo, o Arduino é uma ideia, e é uma das mais belas que eu já conheci. Então, pessoal, para encerrar, nesse vídeo a gente já consegue compreender dois dos conceitos mais fundamentais da computação, que é o conceito de hardware e o conceito de software. O que acontece? Todo computador tem essas duas partes. Todo circuito que possui um computador, ele possui essas duas partes. O hardware nada mais é do que a parte física do circuito, ou seja, tudo aquilo que a gente consegue tocar, pegar na mão. Então é aquela placa do seu computador, é o mouse, é o teclado, é uma impressora, ou seja, tudo que é tangível é considerado o hardware no computador. Por outro lado, o software é tudo que é lógico, é tudo que a gente não consegue tocar, ou seja, são aqueles comandos armazenados na memória. Então, os programas de computador, aplicativos de celular, sistemas operacionais, nada mais são do que linhas de comandos que vão coordenar os componentes que compõem o hardware.
E para deixar tudo isso mais fácil, software é o que a gente xinga e o hardware é o que a gente chuta. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero na próxima aula. Valeu!